Pessoal, imagina que eu tenho a raiz quadrada 1 sobre a raiz quadrada. Raiz quadrada não. Vou colocar a raiz quinta de 2 ao quadrado. E eu quero racionalizar esse cara. Por quem que eu tenho que multiplicar? Bom, nesse caso, nós sempre vamos multiplicar pelo que falta para chegar no expoente que tem lá fora. Então, se aqui são 5, eu vou ter que multiplica do outro lado, ó, pelo que falta. Se aqui tem 2, faltam 3. Então, a gente faz embaixo, faz em cima e aquela coisa toda. Aí sim, aqui a gente vai ter que vai ser o raiz quinta de 2 ao cubo dividido por raiz quinta de 2 à quinta. Aí sim eu posso cortar a raiz com 5 e vai ser a raiz quinta de 2 ao cubo dividido por 2. Essa é a resposta do nosso exercício. O mesmo pode acontecer se eu tiver, por exemplo, um número aqui em cima, só que a diferença é que a gente vai ter que colocar ali um númerozinho. Então, se eu colocar, por exemplo, 3 sobre raiz quarta de 9. Bom, o 9 dá para a gente ajeitar. A gente tem que, vai ser igual a raiz, você pode colocar 9 ao cubo, mas se você quiser, se você ajeitar, fica o 3 ao quadrado, ó, já tem 2 lá, então faltam 2 do outro lado. Então fica a raiz quarta de 3 ao quadrado, que eu faço embaixo, eu faço em cima, e pronto. Aí eu faço a distributiva, que aqui é vezes, 3 raiz quarta, agora sim eu posso colocar o 9, dividido pela raiz quarta de 3 à quarta. Corta esse cara com esse cara. E aí, no final das contas, nós vamos ter, vai ser o 3, raiz de 9, dividido por 3. O 3 vai embora com 3, raiz quarta. E sobra a raiz quarta de 9. Essa é a resposta do nosso exercício. E se nós quisermos fazer também, por exemplo, 1 sobre a raiz cúbica de 2 mais a raiz cúbica de 3. Quando tem esse formatozinho aqui, a gente tem que completar para o que falta. Como nós sabemos o nosso produto notável do cubo do primeiro mais o cubo do segundo, que nós temos que é A ao cubo mais B ao cubo, que vai ser igual a A mais B vezes o A quadrado menos AB mais B quadrado, a gente só substitui os valores que faltam, porque a gente já tem esse comecinho aqui, que é o A mais B. Tá faltando o A quadrado menos AB mais B quadrado. Então aqui a gente vai multiplicar embaixo e em cima pelo que falta. Como a gente tem que o A é o raiz de 3, raiz cúbica de 2, então, ó, raiz cúbica de 2 ao quadrado mais, opa, é menos, ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 3 ao quadrado. E o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Então fica raiz cúbica de 2 ao quadrado menos raiz de 3 mais raiz cúbica de 3 ao quadrado. Aí se eu faço isso daqui, aqui em cima eu não preciso nem fazer a distributiva, porque é o próprio 1. Então a gente faz normal. Só recopia lá ajeitando. Vai ficar a resposta, raiz cúbica de 4, menos, aqui a gente transforma numa raiz só. Então raiz cúbica de 2 vezes 3, mais a raiz cúbica de 9. Tudo isso dividido. Embaixo vai ser o produto notável que a gente tem, que é o cubo do primeiro mais o cubo do segundo. Então vai ficar o raiz de 2 ao cubo mais o raiz de 3 ao cubo. E a gente corta o cubo com a raiz, corta o cubo com a raiz, que nem a gente fez lá na outra aula. E aí a resposta do nosso exercício, se a gente ajeitar, vai ser a raiz cúbica de 4. Aqui a gente pode multiplicar, então menos a raiz cúbica de 6 mais a raiz cúbica de 9, tudo isso dividido por 2 mais 3, que é o próprio 5. Então essa é a resposta do nosso exercício. Agora imagina, pessoal, que eu tenho que racionalizar esse carinha aqui, ó.
1 sobre raiz quarta de 3 mais raiz quarta de 5. Para racionalizar, o que a gente precisa fazer? Tem que transformar esse cara em a quarta e tem que transformar esse cara em a quarta. Só que a gente não conhece nenhum produto notável que faz direto. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer por etapas. Porque se eu transformar aqui, se eu fizer aqui, toda vez que for par, eu posso fazer o produto da diferença. Se eu posso fazer o produto da diferença, só que eu vou fazer do próprio 3 e do 2. O que a gente vai ter? Ó? Vamos fazer para ver o que vai acontecer. Vai ficar o raiz de 4, quarta de 3, mais não, menos raiz quarta de 5. E o que eu faço embaixo, eu vou fazer em cima também. Então, raiz quarta de 3 menos raiz quarta de 5. Maravilha. Nesse caso aqui, vai ser o produto da diferença. E em cima só aplica distributivo, então não tem o que a gente fazer. Então vai ficar raiz quarta de 3, raiz quarta de 5. E lá embaixo vai ficar a raiz cúbica quarta de 3 ao quadrado, que é o produto da diferença, menos, que é o produto da diferença, raiz quarta de 5 ao quadrado. Ó, A mais B vezes A menos B. Professor, ainda não entendi. Pega esse cara e faz a distributiva. Se a gente fizer a distributiva, ó, faz esse vezes esse vezes esse, e esse vezes esse, e esse vezes esse. Esse vezes esse vai ficar raiz quarta de 3 ao quadrado. Esse vezes esse outro aqui vai ficar menos raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de 5. Agora do outro lado, mais raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de 5, menos raiz quarta de 5 ao quadrado. Esse cara vai embora com esse, sobra só esses dois. Agora entendi, professor. Tá bom. Agora, será que eu não posso fazer mais uma vez o produto da diferença? Podemos. Ficou meio estranho aqui, eu vou recopiar aqui. Vai ficar assim, ó, raiz quarta de 3 dividido raiz quarta de 5, raiz quarta de 3 ao quadrado, menos raiz quarta de 5 ao quadrado. Quem que eu tenho que colocar agora lá, do outro lado? Produto da diferença de novo, porque daí eu vou ter o quadrado do quadrado, e o quadrado do quadrado é a quarta, eu corto a quarta com a quarta. Então vai ficar assim. Produto da diferença desse pedacinho aqui. Vai ficar a raiz quarta de 3 ao quadrado, como é diferente, aqui é mais raiz quarta de 5 ao quadrado. E o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Então vai ficar raiz quarta de 3 ao quadrado mais raiz quarta de 5 ao quadrado. Professor, mas agora o que eu faço aqui desse outro lado? Só aplica a distributiva. Não tem o que a gente fazer. Aplicando distributivo aqui em cima, vai ficar esse vezes esse vezes esse, e esse vezes esse. Chuveirinho. Então vai ficar raiz quarta de 3 vezes 3 quadrado. Então só escreve lá indicado, depois a gente resolve. 3 vezes 3 ao quadrado. Aí, mais raiz quarta de 3 vezes 5 ao quadrado. Aí, menos raiz quarta de 5 vezes 3 ao quadrado. E aí, quem mais que a gente pode colocar? Menos raiz quarta de 5 vezes 5 ao quadrado. Tudo isso dividido pelo produto da diferença, que vai ser a raiz, nós temos que é o 4 de 3 à quarta, que é o quadrado desse e o quadrado desse. Então fica a quarta, menos, que é produto da diferença, raiz a quarta de 5 à quarta. Posso cortar a quarta com a quarta, corta esse com esse, e aí a gente tem aqui no denominador que vai ser menos 2. E em cima, como que fica? Dá para a gente resolver. Vai ficar raiz quarta, 3, 9 vezes 3, 27. Mais a raiz quarta, 5, 25 vezes 3, 75. Menos a raiz quarta, 9, 45. 9 vezes 5, 45. Menos 5 vezes
25, 125. Raiz quarta de 125. Tudo isso dividido por menos 2, que é 3 menos 5. Essa é a resposta do nosso exercício. E pessoal, olha só, não pode somar as raízes. Só pode somar quando for igual. Se não for igual, a gente não mexe. E essa é a resposta do nosso exercício. Então toma bastante cuidado na hora de resolver os exercícios.